Lucas 18. Irmãos, eu não vou pregar tudo de novo, porque foi a pregação do domingo passado. Eu vou ler do 9 até o 14, e aí vai ser a base para a nossa pregação. Então vai falar assim, Lucas 18, 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí vai começar a contar a parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, já expliquei quem é, né? E o outro publicano, também já expliquei quem é o publicano, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Isso aqui é uma parábola, né? Procura ver se fazer até as vozes ali para você entender, né? Tem pessoas que às vezes você vai no tom de voz, a pessoa entende, né? Melhor. E só na própria leitura já falou, né? Então, como nós falamos semana passada, resumindo, né? O fariseu foi mostrar: olha como eu sou bom. Fosse hoje, até tirava foto, botava na rede social chorando. Sabe aquela pessoa que tira foto lá orando, chorando, aí bota assim bem de capa? Ah, irmão, fale o que quiser, eu não concordo, né? Que exibição é essa, né? Não, seria hoje assim, né? Marcaria lá, seguinte pessoal, estou indo agora para o templo, fazendo uma história, né? Tem gente que, né? Estou indo pro templo, agora estou lá, cheio da unção de Deus. Depois fazer outro. Pessoal, é isso aí, estou voltando, nossa, chorei muito hoje. Né? Seria isso aí. Porque o exibido, irmãos, ele tem em toda a época, né? Só muda aos meios dele se exibir. E aí, na verdade, ele não voltou justificado, porque ele se achava muito bom. E aí nós vimos o quê, irmãos? Que o publicano não é verdade? Ele foi dizer: eu vou lá e eu vou deixar de ser pecador. Eu não tenho nem coragem de olhar para o alto, mas eu preciso da misericórdia. É a misericórdia de Deus que vai fazer com que eu mude. Amém? Então ele foi pecador, mas ele voltou que justificado. Então, dizer, ele foi, né, buscar. Deus convenceu ele que ele precisava da misericórdia. Deus convenceu ele que ele podia voltar diferente. O outro não, né? Olha aqui, Deus, como eu sou bom, como eu sou especial. Olha aqui, Deus, como eu sou melhor do que todo mundo. Olha aqui, Deus, como eu sou bom. Olha aqui como eu me consagro, como eu jejuo. Olha aqui, se fosse hoje, né? Sou dizimista, sou patrocinador, sou dessa igreja desde que era lá do outro lado ainda da avenida. Sabe, esses blá, blá, blá. Eu olho assim, tu quer chegar onde? Vai direto ao ponto, querido. Né? Ou querida. Para, não. Eu já fiz tal coisa. Não interessa. Não desceu justificado. O outro falou: Deus, eu não valho nada. Deus, eu sou um pecador, eu reconheço, eu não presto, mas eu preciso da tua misericórdia. Amém? Então ele não apenas, irmãos, reconheceu que ele não valia nada, que isso é o Espírito Santo quem convence, né? Mas ele falou: eu preciso da tua misericórdia, para o Senhor olhar para mim e me mudar.
E aí não precisa nem falar que Jesus falou que isso aconteceu. Amém? Glória a Deus, ele mudou, né? Agora nós vamos lá para a primeira carta de João. Se não consegue achar, anota aí. Primeira carta de João. Até se você está vendo o missionário hoje, de manhã, ele está gravando para a semana. Qual é a carta que ele está pregando? Primeira carta de João. Mas ele está pregando o capítulo 1. Você vai abrir o capítulo 1. Eu falei assim, tá, Deus, eu não sou Tomé. Eu entendi, né? Aí ele explicando lá, ele estava explicando hoje do 1 até o 3, né? Mas pelo que entendi, ele vai seguir, né? Eu vou pregar do 8 em diante. Eu falei assim, como Deus é bom. Estava ele agora vindo de manhã ali o show da fé. Vai ser a gravação da semana, né? Na verdade, ele começou ontem, na verdade, né? Mas o de ontem eu não vi ao vivo ali. Aí estava fazendo a gravação da semana 1 João. Glória a Deus, né? Eu falei para você ler em casa toda a 1 João, eu estou no meu espírito. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, vai falar assim no 8. 1 João, capítulo 1, 8. Agora, digamos, é mensagem nova, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Como assim, pastor? Irmãos, Jesus é amor? Claro que é, nós vamos ver que sim, mas ele também é justiça, nós vamos ver também isso, né? Então, ele não é salvador. Até o que falamos, o nome significa o quê? O Deus é a salvação. Quem não entende que precisa da salvação, é como se falasse, eu não preciso de Jesus. Ai, que horror, pastor. Mas às vezes você vai evangelizar a pessoa fala, não, igreja assim, sabe, é para quem apronta e precisa de um lugar para ser acolhido e ficar bem lá. Eu faço as minhas orações em casa. Tá? Como eu falei, senta que lá vem a história. Né? Né? Isso é o visual, né? O visual gosta de dizer, vá direto ao ponto, né? O auditivo fala, me conte mais. O sinestésico fala, eu me senti assim. Tá? Então, quem é visual, vai direto ao ponto. Né? Não, eu era líder do coral, o que interessa? Agora, a pessoa está desviada. Né? Ou às vezes a pessoa não é de Jesus, né? Mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada, faço as minhas esmolas, faço minhas rezas em casa. Aí me lembro lá, irmãos, do Cornélio, em Atos 10, né? Ele era um centurião italiano, amém? Deve ser meu parente, todo amém, né? Mas, e ali vai falar, um dia eu falei, tem uma parente da Daniela, mas como é que o senhor é da Itália com essa cara? Mas foi a cara que Deus me deu. Junto uma branquela com um morenão, saiu. Oi! O que tem que ver a aparência? Eu tive esse alemãozão de olhos verdes. Mas tu não tem cara de italiano. Brigo com Deus que fez o meu DNA assim. Até uma parente da dona assim, quem é ignoranta, né? Eita, deixa quieto, né? Mas a minha família é da Itália, né? A parte mais aí da mãe. Enfim, né? Tava lá os italianos, lá falando, né? E ele era um homem que jejuava. Ele era um homem que fazia muitas esmolas. Ele era um homem, irmãos, que todo dia às 3 horas ia orar. Na verdade, ia rezar, né? E até que então aquele anjo falou, apareceu numa visão, vai lá, chama Pedro, ele está em um lugar assim, assim, tal. O apóstolo Pedro, né? E ali, assim, e ele vai vir aqui e vai pregar palavras pelas quais tu serás salvo. Então ele não era salvo, amém? Ele era uma pessoa boa. Então tem pessoas que são boas, são religiosas, mas como Jesus falou para o próprio Nicodemos, que era mestre em Israel, mas se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de... Acabou. Então não é a bondade própria, não é o jejum, não é a oração, não é a religiosidade. E aí você sabe, lendo lá Atos 10, né? Que ele juntou toda a família ali, foram os primeiros, entre aspas, né? Europeus ali, que começaram a se espalhar depois ali a palavra de Deus. Não, e foi ali na casa de Cornélio, italiano, todos os italianos começaram a falar em línguas dos anjos, né? Enfim, depois você abre lá, né? Então, enfim, se eu falo que eu não tenho pecado, então eu não preciso de Jesus. Porque Jesus, ele veio para salvar o povo dos seus pecados.
Então a palavra fala, né? Porque isso aqui aí o pessoal da agrário, né? Você que faz agrário não só para deixar o diploma lá na parede, mas coloca em prática, como eu ensino, né? Você vai lembrar. Lembra-nos, tinha os gnósticos, né? Que diziam assim, ó, toda matéria é má. E todo o abstrato, no caso o espírito, é bom, né? Então o pecado não é tão ruim, porque ele só é desse corpo. Ele não é contaminante do abstrato, que é o espírito, né? Então você pode errar nesse corpo, você pode fazer coisa errada, porque não vai contaminar o espírito. Alguns, né, até faziam suicídio porque diziam, se essa matéria é ruim, eu vou me libertar da cadeia, não é verdade? Vou me liberar da prisão, vou me matar. Era isso. Então eles negavam que havia, né? Então, primeiramente ele está falando para essa heresia que estava querendo entrar na igreja. E até hoje tem outros nomes, né? Gente, se vocês falam que não temos pecado, e você vê que João falou o quê, irmão? João fala, ele se inclui no meio, amém? Se dissermos, então ele está incluso também, que não temos, amém? Olha o pessoal do português, né? É o sujeito, né? Então, que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, então tudo ele se incluiu, e não há verdade em nós. E aí vem o 9, que vai falar assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, o que nós vamos ver hoje na mensagem? Que sempre o Senhor Deus e a graça e a misericórdia, e sempre Ele é que o pecador se volta. Você viu que lá na parábola, né? Tenha misericórdia de mim, Senhor, pecador. Ou seja, é a tua misericórdia, Senhor, que vai me tirar o pecado. Amém? E a mesma coisa aqui, né? E se eu confessar o pecado, a palavra fala o quê? Ele é fiel e justo. Então já aponta para Deus. Para que ele é fiel e justo? Para perdoar os pecados, olha aí, tá vendo? Né? E purificar de toda a injustiça. Então com ele está o perdão e a justificação. Com ele está o perdão e a santificação, ou seja, a obra que tem que ser feita. Então eu vou buscar ele, né? Pastor, mas tem que confessar o pecado. Tem gente que acha que está na igreja católica ainda, né? Que vai lá na casinha, padre, eu pequei. Não é assim não, Carlos. Mas a Bíblia manda em Tiago nós confessar nossos pecados uns aos outros. Sério? Não é não. Amém? É tipo, se eu errei com você, eu tenho que confessar meu pecado e te pedir perdão. Amém? Agora tem pessoa que acha que está na igreja católica lá. Pastor, eu pequei. O que eu faço o quê? Vai rezar Ave Maria, Pai Nosso? Não é assim não. Amém? Nós temos que conversar com Deus. Tá, você pecou contra mim? Então você tem que pedir perdão para mim. Se eu pequei contra ti, então eu vou te procurar e vou pedir perdão. Amém? Não, eu pequei. Tá, mas e daí? Aqui não tem a casinha aqui, não, é com Deus. Amém? Daí a pessoa vem ali e fala. Aí quando vem semana passada que vem, cair de novo. Mas vai tomar vergonha na tua cara. E às vezes assim, tem homem que é perturbado, tem as irmãs que são obreiras, né? Que é perturbado, que procura mulher, às vezes falar coisa até íntima. Ó, irmão, tu vai falar quando é coisa íntima, se precisar falar com o homem. Amém? E a mesma coisa a mulher. Às vezes tem mulher que vem falar até coisa íntima com o homem. Eu não concordo. É o pastor que está junto com a esposa dele. Bom, o atendimento daqui não sai, né? Ele nunca vai sair. Mas, tipo assim, entendeu? Aí já fica ali. Não, vai falar com uma mulher então. Entendeu? Tem coisas que às vezes é íntima, né? Então, vai procurar, né? Sem vergonha, fica falando coisa, né? Eu lembro até que uma vez uma irmã estava falando comigo, e ela falou, pastor, aí a pessoa vinha me xingou e começou a repetir os palavrões. Eu não, para com isso. Crente não fala palavrão nem quando martela o dedo. Não fala. Palavrão não é de Deus. Crente não fala palavrão. Nem repetindo o que falar, entendeu?
Falei, irmã, para com isso, irmã. E a irmã, quando me chamou disso, pô, para, o que me interessa falar, né? Só diz que xingou a senhora e entende, amém? Então, o confessar é para Deus, porque Ele não precisa de intermediário. Padre, eu pequei. Tá, tu pecou contra o padre? Pastor, eu pequei. Tá, e eu com isso? Ele é fiel, então você vai falar com Ele. Ele é fiel, Ele é justo para perdoar o teu pecado, para te purificar de toda a injustiça. É Ele, a grandeza dEle, a graça dEle, que o pecador entende e vai buscar ajuda. Amém? Estou sujo, faço o quê? Vai tomar banho? Amém? Ah, agora estou cheiroso. Viu? O banho lavou você. Amém? Estou com fome, faço o quê? Vai comer. Ficar falando, oh, estou fraco. Ah, então come. Oh, estou com sede. Abre a garrafa d'água e toma. Ei. Para com isso. Não. Deus, eu estou aqui. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. E ali a pessoa sai diferente. Amém? Olha só, né? Então é sempre Ele. É sempre Ele, né? A bênção. Olha que coisa ainda, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Então a pessoa não vai contar pecado, ela vai ser perdoada. Ela não vai contar pecado, ela vai ser lavada apenas. Então não é só o falar por falar. Deus me perdoa hoje que eu roubei de manhã e amanhã eu vou roubar de novo. Aí não, né? Entendeu? É igual aquela piada lá, não vou falar que está gravando, né? Mas daquela pessoa lá, ora, uma casca de banana, vou cair de novo. Tu já pensou em desviar da casca de banana? Ou já pensou em recolher a casca de banana? Até para que outra pessoa não caia? Olha que simplicidade, que praticidade. Amém? Ah, casca de banana, eu vou cair. Não, não, tira dali até para o outro não cair também, verdade? Né? Ou se outro cair, que cai na casca da banana que ele não tirou. Na minha eu vou tirar. Então, olha só. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em... Porque é como eu falava na gravação. Pecado não é opinião. Pecado não é dica. Pecado é a palavra que Deus fala. Aquilo é bom? Então é bom. Amém? O que a palavra de Deus fala, aquilo é ruim? Então aquilo é ruim. Amém? Não é a minha opinião, né? Ah, eu acho que é pecado o homem subir no altar sem roupa social. O problema é teu. Faça uma igreja para ti, cria um altar para ti e vá pregar de roupa social lá. Aqui tu não tem lugar. Né? E primeiro que a igreja nem é minha, a igreja é de Jesus Cristo, o povo é do Senhor. Eu sou apenas um pastor auxiliar que está aqui. Amanhã o vento sopra, Jesus manda outro e me manda para outro lugar. E glória a Deus, o povo é de Jesus. Amém? Não é merecimento. O povo é de Deus. Então, né, não é a nossa opinião. Pecado é aquilo que a palavra de Deus fala. Né? Então, se eu falo, mas eu não é, mas ele fala, você está chamando Deus de mentiroso. Ai, que horror, pastor, mas é verdade. Mas ele fala o quê? Não é porque ele é, jamais Deus será, né? Mas é porque a palavra não está em nós. Então eu não vou me orgulhar, eu vou me humilhar. Até o Jó, que era um grande homem de Deus, não, o próprio Deus elogia ele lá no começo do capítulo, lá no 39 em diante, né? Até chegar no 42, e depois ele vai falar o quê? Deus, agora eu te ouvi, né? Com meus olhos te vi, agora eu me abomino no pó e na cinza, ou seja, Deus, agora eu sei que eu não sou nada. Amém? E é isso, né? E eu preciso é de Deus. Até eu não vou pregar hoje, mas olha só, irmãos, que é um dos versículos que você deve decorar. O capítulo, aí já entra no 2:1, né? Que foi separado assim, mas na verdade no começo não tinha esse versículo, é tudo uma coisa só, né? Meus filhinhos, então isso aqui é para o povo da igreja que é de Jesus, amém? E quem não é, pastor, aceita Jesus hoje, aí no teu lugar, ou na tua casa. Meus filhinhos,
essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ah, se eu falar que Deus é bom, a pessoa vai errar. Ah, se eu falar que Deus é justo, Deus é misericordioso, a pessoa vai errar. Ah, não é, irmão, graça não é barata. Graça não tem como pagar porque o preço é muito alto, né? Mas ela tem um valor, ela custou Jesus. Então não é esse negócio não, né? Ah, mas se eu falar que Deus é bom, a pessoa vai errar e falar, depois é só pedir perdão. O que o João fala? Meus filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Então saber que Deus é bom, que Deus é misericordioso, saber que Deus é graça, saber, depois não veremos, vai sim ter o julgamento um dia, mas saber que Deus é misericordioso não vai me levar a querer pecar, vai levar o quê? A não querer pecar. Olha, isso está escrito para você não pecar. Entendeu? Eu estou te apresentando esse Deus aqui maravilhoso para te não fazer nada com ele. Você pega aqui na mão, vai para a Bíblia. Adão e Eva nunca sentiram vontade nem atração pelo fruto da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Nunca. Estava livre acesso. Não é verdade? Porque ali era uma prova da fidelidade do homem, né? Mas nunca sentiram. Quando que... primeiro a Eva, né? Não é machismo, mas começou pela Eva, mas o pecado foi de Adão, né? Deus não é tão bom assim, né? A serpente falou. Porque ele sabe que se vocês... Então, quando eles duvidaram da bondade de Deus, de que não era, Deus não estava assim, falando a verdade, né, toda. Primeira coisa, o quê? Mas essa árvore é bonita, é gostosa. Comeu. Depois foi lá e deu para o homem, na verdade, e o homem também comeu. Quer dizer, quando Satanás colocou dúvidas sobre o amor e a bondade de Deus, aí é que eles pecaram. É o efeito inverso, né? Mas eu digo, tá lá escrito, quando duvidaram, eles pecaram, né? Então, não é o amor de Deus que faz a pessoa pecar. Eu vou errar porque Deus é bom. Não, é o contrário. É aqui está escrito, eu digo isso para vocês não pecarem, né? Não só estou no mandamento não pequem, mas tipo assim, esse entendimento vai fazer com que você não queira pecar. Mas vai falar o quê? E se alguém pecar, se alguém pecar, temos um advogado. Eu pequei, ele não deixou de ser. Temos um advogado. Essa palavra aqui não é advogado, né? É a mesma lá em João 14, João disse, né? Que é o paracleto, né? É chamado para estar ao lado, né? Que significa advogado, amigo fiel, tem muitas variáveis. Intercessor, ajudador, fortalecedor, consolador, amém? Ele estava ali, temos, eu pequei, não é para você pecar, mas eu pequei, você tem um advogado, não deixou de ser. Temos um advogado, ele não pediu renúncia, não entregou o caso para outro, não virou promotor. Temos um advogado, para com o Pai, e qual é o nome dele? Jesus Cristo, Você viu que depois já sempre fala, Jesus Cristo, o justo. Você viu que sempre aponta para aquilo que ele é? O justo. Pequei. Não, ele não virou acusador. Ele é advogado. Jesus Cristo, Depois vai falar mais ali, mas não é pregação, só para você entender, né? Então já está na própria palavra, quem sabe outra hora eu mostro. Então, não é isso, né? Não vou querer pecar porque Deus é bom. Eu vou querer ser santo porque Deus é bom, amém? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, isso aqui é muito lindo, moço, né? E aí, nós vamos agora lá para Romanos capítulo 2. Vamos lá? Volta um pouquinho aí, em nome de Jesus. Então você vê que sempre aponta para Deus, sempre para Deus, sempre para Deus. Não aponta para o meu pecado, aponta para o poder dele me perdoar. Não aponta para a minha injustiça, aponta para a justiça dele. Não aponta para a minha condição, aponta para a misericórdia dele em querer me tirar dessa condição. Amém? Olha que coisa linda. Por isso que o publicano fala, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus falou, esse foi para casa justificado, ele se humilhou. Né? Então eu falava de noite, não, irmãos, porque é o A e o V, né? Não é André Valadão, né? É o A e o V, né? Aquele que se exalta será o quê?
humilhado. E o V, né? E aquele que se humilha, isso eu falei de noite no domingo passado, né? Será exaltado, né? É o A e o V, né? Ali, né? Será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado, né? Aquele que se exalta será humilhado. Um Deus leva lá para cima, o outro que vai lá para cima, mas na verdade não vai coisa nenhuma, né? Deus fala assim, volta lá. Amém? Então eu tenho que reconhecer que eu preciso de Deus, porque eu preciso de Jesus. Né? E vai falar aqui, ó, que o que nos faz nos converter, o que nos traz arrependimento é a bondade de Deus. Olha só, Romanos 2, versículo 4, vai falar assim, ó, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, benignidade é graça, né? Da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Amém? Então o que leva ao arrependimento? É a bondade de Deus. Tanto entender que Ele é bom, como na bondade dele, Ele me dá o quê? Toda a condição para que eu venha ser o quê? Eu venha me arrepender. Então a bondade que tanto é ver que Ele é bom, né? Como Ele nessa bondade me leva ao arrependimento. É Deus que nos traz o arrependimento, né? Primeiro do pecado, porque nós não cremos em Jesus, depois nós passamos a crer, né? Depois dos pecados, o arrependimento, é a conversão. Eu falo, né? Não é só na mente, mas é no coração esse arrependimento. É a bondade de Deus, né? Até lá Pedro fala, né? Que muitos acham que a demora de Deus é Deus não cumprindo a sua palavra. Onde está a sua palavra? Aí depois fala, né? Ele fala lá no contexto que essa demora, na verdade, o que é misericórdia, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham. Depois até o Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, né? Mas que todos venham o quê? Ao conhecimento da verdade. Então tá cheio de mensagem uns que falam, né? Falei, eu tenho bronca com esses santarrão ignorantes que dizem Deus não quer quantidade. Deu meia dúzia na minha igreja, mas o que importa para Deus não é quantidade, é qualidade. Mas eu falo assim, ó, Deus quer salvar todo mundo. Não quer salvar todo mundo? Eu não vejo nenhum lugar que Deus quer o céu vazio e falar, ó, tem 3, 4 aqui, mas são bons. O que importa não é a quantidade. Tu entendeu que não é eu que faço a qualidade? Eu posso ter 6 pessoas ali que não valem nada, bando de religioso hipócrita, ou posso ter 6.000 santos, homens e mulheres de Deus. Deus ele não tem problema com qualidade e quantidade. Não é fácil para Deus cuidar de 12 e difícil cuidar de 12.000. Não é fácil para Deus fazer 3 santos e 3 milhões é mais difícil. Deus não tem problema com isso não, amém? Se os 3 milhões abrirem o coração, vai ser dentro dos 3 milhões. Eu tenho uma bronca com essas conversas fiadas. Porque para Deus o que importa é qualidade, não quantidade. Eu falei, me mostra na Bíblia isso, tio. Ali fala em vários versículos que Deus não quer que nenhum nenhum seria hoje, olha quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Deus fala assim, ó, nenhum deles eu quero no inferno. Entendeu que nenhum deles, nenhum. E não é o contrário. Dos 8 milhões só entrou 8. Porque para mim o que importa é qualidade. Para com isso. Deus não tem esses problemas que nós temos, não. É verdade? Mas a gente sabe que infelizmente não. Muitos vão rejeitar. Então, o que me leva ao arrependimento, pastor? É a bondade de Deus. É tanto entender a bondade dele, como ele na própria bondade dele. Quem não vem pelo amor e pela dor? Isso não está na Bíblia, irmão. Jeremias fala, com cordas de amor eu te atraí. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia, não. Me mostra o versículo. Cadê? Não está. Amém? Porque no mais fundo do poço, ainda o amor de Deus, ok, irmãos? Vai estar dizendo, vem, vem, vem. Aí quebrou a cara,
sofreu, apanhou. Ah, porque esse foi o caminho. Foi o caminho que ele quis vir, mas nunca foi o de Deus. Todo mundo vem pelo amor. Quem escolhe ter mais dor é a pessoa rebelde. Se eu te perguntar aqui, tu que é crente, se você tivesse a chance de voltar no tempo, você se convertia mais tarde ou mais cedo? Você acabou de responder, não é verdade? É o arrependimento, a palavra fala, né? É a tristeza segundo Deus para a vida, amém? Então se ficou triste pelo teu pecado e aceitou Jesus, amém? Ah, pastor, se eu pudesse, não era mais tarde. Se eu pudesse, era mais cedo. Eu também. Eu me converti com 18 anos. E foi tarde. Foi tarde. Queria já sair da barriga da minha mãe, já pregando a palavra, né? Sendo Jesus, né? Mas não deu, a gente foi rebelde. Mas eu vim. Mas como eu falei, não importa a idade que tu te converte, irmãos. O que importa é a intensidade. Se joga para Deus. Um exemplo muito bonito disso, irmãos, que é como um pai para a gente, né? Que está fazendo falta, né? Jesus está fazendo falta referência, né? Você tem que começar a pedir para Deus, então me faça uma referência. Claro que Jesus é só Jesus é Salvador, só Ele, né? Mas homens e mulheres que são referências, faz falta. Uma referência que está fazendo falta para nós, missionário Alcides. Ele se converteu com 35 anos, irmão. Era da roça, agricultor, depois que virou comerciantezinho, né? Era da roça, agricultor, depois virou motorista de Kombi, né? Escolar, né? 35 anos ele se converteu. Ele morreu, já faz alguns anos, né? Mas ele não chegou a 70 anos de vida, infelizmente, na verdade. Mas o que ele construiu no Rio Grande do Sul aqui, além? Claro que a glória, nós vamos ver que é só para Deus, não. Mas a Igreja da Graça não se acha que nem metade do que é no Rio Grande do Sul, se não fosse o quê? O coração desse homem de Deus. Que às vezes até falava em cima do altar, português errado, ninguém se importava. Às vezes até falava umas coisas meio assim, tu olhava assim a forma de orar. Quem é esse missionário Alcides? Irmão, se você não sabe, eu te digo, tu perdeu. Tu perdeu. Um homem de Deus. Infelizmente partiu. Então, falta referência assim. Na própria Igreja da Graça, tu tá gravando, né? Falta referência assim. Eu falo assim, ó, os próximos pregadores que estão vindo, obreiros, eles não têm essas referências, assim, ó, precisa ter. Então a gente precisa ser essa referência, amém? Né? Quem é o pastor missionário que o pastor está falando? Ó, se você não sabe, você está perdendo o homem de Deus, bênção de Deus, né? Um paizão aí do coração, amém? Era líder? Não, ele era pastor. Nem todo líder é pastor. Ele era um pastor. Homem de Deus. Então, é um exemplo que eu estou te dando. A glória é para Deus, amém? Quantos aqui talvez até se converteram pela pregação dele? A bondade de Deus, amém? Então, isso te trouxe. Então, tinha que ser duro, né? Tem que ser. Porque vai falar aqui agora no 2, ó, mas e se a pessoa rejeitar isso, pastor? Aí o 5 vai falar assim, ó, para aquele que rejeitar, né, irmãos? Grava isso, ó. No 4 fala, irmãos, que a riqueza da benignidade, da paciência e da longanimidade, amém? Aí agora vai falar de um outro tesouro, mas só que esse não é o de Deus, é o que a pessoa acumula. Vai falar aqui agora, ó, para aquele que rejeita, né? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, isso é para aquele que rejeita, né? Em tesoura, só, em vez de buscar o tesouro de Deus, eu faço o meu tesouro. Do quê? Em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? Eu consigo sem Jesus, então eu vou te julgar segundo teus méritos. Eu consigo com a minha bondade, então eu vou te avaliar de acordo com a tua bondade. Eu sou justo, então eu vou julgar você. Irmãos, a pessoa vai descobrir o quê? Que na verdade o quê? No dia da ira, no dia da vingança, ou chamado juízo final, vai o quê, irmãos? Se morrer antes já vai para o inferno, não é verdade? Mas se se estiver vivo na volta, no dia do juízo final, a pessoa não vai ir para o inferno, já vai direto para o lago de fogo e enxofre. Então nem todo crente vai conhecer o paraíso e nem todo pecador conhece o inferno, porque a gente vai estar viva, já vai entrar direto, né? Ah, pastor, eu queria conhecer o paraíso. Morre agora então. Não, pastor, está amarrado. Então,
Se eu conhecer a Nova Jerusalém, melhor ainda. Infelizmente, né, uns já estão no inferno agora, mas uns nem vão entrar no inferno. Já vão ser lançados direto aqui no lago de fogo e enxofre. Aí a gente brinca, né? Brinca, mas é sério, falando isso, né? Que Jesus foi fazer graduação. Ele sobe como advogado, e ele é. Mas quando ele desce como juiz. Então não tem separação entre o amor e a ira, no sentido de ele é uma coisa ou outra. Ele é o que ele é. E o amor de Deus está nisso. Romanos 5 fala, né, que ele entregou o seu filho. Eu sempre falo, é como se houvesse um adiantamento do juízo naquela cruz, amém? E aí eu digo, eu recebo Jesus. Então, já passei da ira para a vida. Mas quem rejeitar isso, pastor, no dia da visitação e do juízo, vai ser forte o negócio. Vai ser feio. Agora eu vou falar assim, ó. Vocês, Jesus está correndo horário. Vamos ler o 5. Mas, isso aqui é para aquele que rejeita, né? Segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. 6. O qual recompensará cada um segundo as suas. As obras, o que? As minhas obras estão em Jesus, né? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. A pessoa andou, né, na presença de Deus. Mas, depois você pode até ler o resto em casa. Mas, indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então vai ter dois grupos, né, irmãos? Um vai ser, né, lançado do inferno para receber a condenação no lago de fogo e enxofre. O outro vai ser tirado do paraíso para ser colocado na nova. Então nós vamos entrar todo mundo junto na Nova Jerusalém. Glória a Deus, amém? Né? Junto com Paulo, com Davi, com os santos do Antigo Testamento Novo, né? A gente vai entrar tudo, eles já estão no paraíso, amém? E os nossos amados que morreram com Jesus estão lá. E, né, se eu quero encontrar com ele, não, eu quero me encontrar com Jesus, amém? Depois vai valer a pena ver os outros, né? Vamos lá. Primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Para terminar aqui, depois a gente vai continuar talvez. Primeira carta a Timóteo, nós vamos pegar aqui, irmãos, várias passagens do Paulo falava, né? Não só Paulo, também. Tipo assim, gente, eu não me acho nada, gente, eu não sou ninguém, né? Até alguma vez ele fala, eu não mereço nem ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Então tu não vê, irmão, nos homens, mulher também, né? Mas aqui na Bíblia, pelo menos, tiver mais destaque os homens, os apóstolos, né? Você não vê, irmão, não tem lugar para orgulho, amém? Não tem. Né? A bondade de Deus é que me leva ao arrependimento. Sempre pega aqui na quarta-feira, né? Se eu tenho uma coisa de bom, é porque Deus me fez. Se eu faço uma coisa de bom, é porque Deus me capacita, amém? E se eu não faço, pastor? Só eu que sou cabeçudo tenho que abrir o coração para ele me mudar, né? Porque toda a glória é para Deus. É aquela ditado, né? O homem que o elogio ensoberbece, né? E a crítica o derruba, ainda é carnal. Nós precisamos buscar o que? O louvor que vem do céu. E claro, Deus vai tratar com nós, tu tá errado, não é assim, tal, né? Também, óbvio que tem repreensão também na presença de Deus, né? Mas é dar ouvidos. Enfim, vamos lá. Não, todo mundo já achou? 1 Timóteo, capítulo 1, vai falar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o 14, né? Mas eu vou pregar do 15 em diante. 14 vai falar assim, ó. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus. Pastor, mas Deus não era graça no Antigo Testamento? Ele é o que ele é, meu irmão. Mas a manifestação, a revelação suprema da graça e do amor de Deus está em Jesus Cristo. Paulo não fez isso de si mesmo, ele revelou a Jesus. João, Mateus, Marcos, né? Os evangelistas e tal.
e os que escreveram a palavra, revelaram quem ele é, né? E os santos do Antigo Testamento revelaram na sua capacidade, mas não na plenitude. É Jesus, né? Então, em Jesus. Por isso que quem nega o Filho também não tem o quê? O Pai. Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus não é um bom profeta. Jesus não é um bom homem. Jesus não é um bom mestre. Jesus não é o primeiro espírito evoluído, né? Eu falo isso porque quem ouve sabe o que eu estou dizendo, na verdade. São coisas que religiões falam, né? Mas ele é o Filho de Deus, que foi sim um bom mestre, que foi sim como homem o mais maravilhoso de todos. A humanidade não presta, a humanidade sem Deus, porque o homem mais humano, o mais lindo e maravilhoso, o homem mais lindo, não digo aparência, né? Jesus. Jesus fala, é assim que a humanidade deveria se parecer. Mas ele sabe que o pecado corrompeu, amém? O pecado corrompeu. Então quando ele fala assim, tem que ser mais humano, não está errada essa palavra. Mas ser humano como Jesus, né? Então isso aqui é muito... Vamos lá, senão eu me empolgo aqui, eu quero te explicar tudo. Calma, né? Mas e se o pastor for embora logo aí, tu que aproveita que eu estou aqui, depois que eu for embora, eu quero saber da igreja que Deus me colocar lá. Agora é aqui o meu amor e o meu coração. Não é verdade? Então deixa eu pregar bem aqui, deixa eu ser a bênção quando eu for para lá. Me deixa aqui, querido. Aí, ó, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecados. Eu achava que era só para nós cantar Jingle Bell, Jingle Bell. Não, irmão. Tem gente só lembra o nascimento de Jesus no Natal, né? Primeiro, que a data está errada, o mês está errado, o ano que diz que nasceu está tudo errado. Verdade? E não é para isso. Nós não lembramos apenas o nascimento. Para que ele vem ao mundo, pastor? Qual é o propósito de Jesus? Se resumir em uma frase: para salvar os pecadores. Amém? É isso que trouxe ele aqui. Para salvar os pecadores. Aí Paulo vai falar, dos quais eu sou principal. Se tivesse campeonato, né? A tabela, eu estava isolado. Eu estava isolado lá no primeiro lugar, lá, né? O principal, o campeão dos campeões dos pecadores. Né? Paulo, olha, ele falava, né? Mas olha o que ele fala agora. Você viu que sempre vai apontar para Jesus? Mas, por isso, alcancei o quê? A mesma coisa que o publicano falava lá. A mesma coisa que nós mostramos para você em João. A mesma coisa que eu te mostrei em Romanos. Por isso, eu alcancei misericórdia. Tá claro isso aqui, não tem, né? Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Talvez ele estaria cantando com Tales, né? Olha o que ele fez comigo. Esse louvor é muito bonito, né? Depois eu boto no grupo lá, né? Para vocês verem essa mensagem. Né? Então, olha, Jesus pode nos rever a sua história de novo. Lembra disso? Né? Uma história. Ele estaria cantando isso, gente. Eu era o pecador isolado na tabela lá. Deus foi lá e me perdoou, me deu misericórdia. Ele sempre é Deus. É sempre ele, né? Ele me deu misericórdia e ele me deu exemplo para os que vinham depois na tabela de baixo. Para que fosse o quê? Um exemplo. É como se Paulo falasse, gente, se Deus perdoou alguém como eu, vai perdoar alguém como vocês. Porque ele me deixou em exemplo na bondade que ele teve na minha vida, para vocês também terem. Olha que coisa linda, mesmo? Por isso que eu falava, ele está precisando de uma referência. Né? Ah, mas não tem, pastor. Então começa a pedir a Deus, não, eu quero ser uma referência. Deus, eu quero ser uma referência. A palavra não fala que eu tenho que ser exemplo dos fiéis? Deus, então me faz exemplo dos fiéis. Né? Não quero ser aquele membrozinho da igreja, eu quero ser um membro da igreja, amém? Mas eu quero ser uma bênção de Deus. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Como fala, né? Eu não gosto disso. Eu não sou girassol para na luz e vendo nas costas da guerra. Para com isso. Girassol morre se você não... Ele só não morre sem sol.
se não tiver sol, também água tem que adubar. Não, eu sou uma lâmpada. Eu gosto da expressão bíblica que fala que não é colocado nem embaixo da cama, nem embaixo de uma vasilha. Mas Jesus me pega e me coloca no velador. Vamos ficar com a expressão bíblica, que já é linda o suficiente. Né? Ele me pega, ele me enche, que é assim que era o lampião antigamente, né? Ele me enche, ele coloca ali o pavio, ele acende, ele procura o melhor lugar, né? Para colocar ali, no caso, né? Para que eu venha o quê? Brilhar. Então ele fez tudo o que eu precisava dizer, ó, agora fica aí e brilha para tudo que entrar na casa. Ah, mas a pessoa tem escuridão, mas a minha luz vai brilhar. Então não estou eu procurando, né? Não é um painel solar para ficar sol, sol, sol. Você brilha para os outros que ainda não tem sol. Amém? Então tire esse pensamento egoísta da cabeça. Né? Eu quero levar outros a Jesus. Paulo falava, eu fui assim para ser exemplo. Vocês também vão deixar. Olha que coisa, né? E aí, para terminar, como que ele acaba? Porque modéstia à parte, eu sou um apóstolo. Eu escrevi metade do Novo Testamento. É isso, irmão? Como é que ele acaba? Como qualquer coisa nós devemos acabar. Está no 17. Ora, e eu vou fazer encerramento agora. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Como é que ele acaba, irmãos? Dizendo toda a honra e glória seja para Deus. Pessoal, não tem nada de bom em mim mesmo. Toda a glória, você viu? Você viu? Lá o publicano deu glória a Deus. 1 João você viu que ele é fiel e justo. Romano você viu, né? E aqui de novo, porque, né? A ele a glória, ele é o exemplo, viu? Então tá claro, né? É apontar para ele e receber dele, né? Ah, eu sou um pecador. Bom, ele é perdoador, então eu vou buscá-lo para que ele possa mudar a minha vida. Amém? Amém? E ele é bom, ele é maravilhoso. Eu descobri o perdão de Jesus. Vou me jogar na lama. Não, a ovelha não está na lama, né? A ovelha está no aprisco ouvindo Jesus, amém? Então é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Não é graça, não é licença para pecar, não é porta larga, é bem o contrário, né? Mas é mostrar que ele muda, e ele quer mudar, né? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vou parar aqui, depois eu vou continuar a falar assim, Timóteo, agora eu quero falar contigo uma coisa, né? Quem sabe eu prego outra hora. Vamos parar aqui? Deus abençoe você de casa.